Como é que se dá uma reprimenda a um colaborador? Certamente já nos aconteceu a todos e certamente há de acontecer mais vezes termos que dizer algo mais desagradável a alguém e existe, a meu ver, uma estrutura que se pode utilizar para se dar uma reprimenda de maneira a que a pessoa perceba, em primeiro lugar, que a reprimenda é sobre o comportamento e não sobre a pessoa. Isto para mim é fundamental. E fazer de maneira que, quando se termina a reprimenda, a pessoa saia motivada da conversa. Saia motivada a mudar e saia motivada no sentido de estar confortável de que se tomar uma iniciativa vai conseguir corrigir o seu comportamento e melhorar a sua performance. Porque há aqui um pressuposto. É que seja qual for a pessoa quer ter sucesso. A pessoa quer ter sucesso no seu trabalho, nas suas funções. Não existe ninguém que eu conheça que trabalhe numa empresa e que não queira ter sucesso nas suas funções. Então, se partimos desse pressuposto, uma reprimenda nada mais é do que uma sessão de feedback e de alinhamento de expectativas daquilo que a liderança quer e daquilo que a pessoa está neste momento a ser. Então, recapitulando, ponto número 1, a reprimenda deve ser sobre o comportamento e não sobre a pessoa. Ponto número 2, a reprimenda deve ser vista como feedback e como uma oportunidade da pessoa melhorar e de ter sucesso na sua função. Ok, muito bem. Então, como é que se dá uma reprimenda a alguém? A reprimenda tem que começar com o princípio que a pessoa violou, ou seja, se eu for falar sobre o comportamento que a pessoa fez e que eu não gostei e que não está alinhada com os princípios da empresa, então eu tenho que falar sobre os princípios. Por exemplo, se um colaborador começar aos gritos numa sala de reuniões e começar a barafestar e a zangar-se com alguém aos altos berros, isto é uma coisa que muitas empresas têm, e então qual foi o princípio que foi violado aí? O princípio que foi violado aí é que, no meu entender, poderá ser que nós não gritamos uns com os outros, nós respeitamos uns aos outros e que a ideia é falarmos com lógica, com raciocínio e não com as nossas emoções. E é respeitar-nos uns aos outros. E ao fim e ao cabo, se eu disser ao chegar ao pé de uma colaboradora e disser assim, ok, olha, o princípio que tu violaste é que nesta empresa nós gostamos de respeitar as opiniões uns dos outros, nós aceitamos as opiniões uns dos outros e não aceitamos, não toleramos que as pessoas sejam desrespeitadas, que se grite em voz alta. O que nós fazemos aqui, nesta empresa, é que discutimos as nossas ideias e falamos sobre os nossos argumentos, mas não falamos então de voz alta. E a pessoa pode concordar ou não concordar, mas à partida, se falarmos sobre o princípio, a pessoa vai acalmar e vai entender o princípio. Se o princípio estiver claro, não há muito como não concordar. Por outro lado, é também pensarmos sobre o princípio. Se realmente o princípio que a empresa está a tentar impor ali faz ou não faz sentido. Se fizer sentido e a pessoa não se alinhar, então a resposta está clara. Provavelmente se a pessoa não se alinhar, a meu ver, é uma excelente oportunidade para se pensar se a pessoa é mesmo faz falta na organização e é preciso tomar uma decisão mais difícil. Se o princípio, por outro lado, for ambíguo, for só para algumas pessoas, então é uma excelente oportunidade, e aqui foi o colaborador que nos ajudou, de nós pensarmos se o princípio faz mesmo sentido ou não e redefinirmos a cultura da empresa. Porque pode acontecer o colaborador chamar-nos a atenção sobre o princípio e de facto questionar o princípio e o princípio não fizer sentido em determinados contextos. E então é uma excelente oportunidade para definir esse princípio também. Quando nós enunciamos então o princípio e o princípio está claro, aquilo que podemos fazer a seguir é perguntar à pessoa se podemos contar com ela. Então, por exemplo, nós damos a reprimenda, dizemos o princípio que ela violou e a seguir perguntamos: posso contar contigo para que não voltes a fazer isto? E agora aqui é importante
Porque se houver conexão com a pessoa, se houver rapport com a pessoa, se houver ligação com a pessoa, à partida a resposta vai ser simples e vai ser direta e a pessoa vai dizer sim, claro que sim, que podes contar comigo. Até porque se o princípio fizer sentido e for uma regra que é tão simples como esta, olha, não grites com ninguém dentro do escritório porque isso viola o respeito pelos outros, a pessoa vai concordar e vai dizer que sim. Mas se a pessoa disser que não, se a pessoa disser que não pode contar consigo, então aí temos aqui uma decisão para tomar. Porque ninguém quer ter um colaborador com o qual não pode contar. Então aquilo que eu sugiro nestas situações é, se uma pessoa tiver a ousadia de dizer não podes contar comigo porque eu não concordo com esse princípio, então há um desalinhamento total entre o colaborador e a liderança. E se realmente o princípio for um princípio que é lógico e que é para todos seguirem, cabe à liderança ter que tomar uma decisão sobre o tema. E aí aquilo que eu sugiro é fazer um time-out. Ou seja, pedir à pessoa em causa, dizer assim, olha, tu não, provavelmente estás a quente, provavelmente estás aqui um bocado emocionado com o que está a acontecer agora, nós estamos a falar aqui em privado sobre este tema e isto está a surgir aqui muito em cima, portanto aquilo que eu sugiro, olha, vamos os dois pensar um bocadinho no assunto e falamos amanhã, ou depois de amanhã, ou na segunda-feira, ou daqui a uns dias. E, mais uma vez, perguntas, posso contar contigo para falar daqui a uns dias? E aí a pessoa à partida vai dizer que sim, e ambos vão pensar sobre o tema. O que é importante aqui referir? Se a pessoa não estiver alinhada sobre os princípios, eu diria que, no caso extremo, deve-se considerar a hipótese de perceber se a pessoa é a pessoa indicada para a função e ter uma conversa com a pessoa sobre isso. À partida, se os princípios estiverem bem enunciados e os princípios forem lógicos, a pessoa vai concordar com eles e vai se alinhar. Se a pessoa mesmo assim não se alinhar, então é um caso sério para se considerar se a pessoa faz ou não faz sentido manter-se na empresa. Mas ao mesmo tempo é uma vantagem que vais saber logo, na altura. E o que é que eu quero dizer mais aqui? Uma reprimenda, quero referir isto, deve ser sempre dada em privado, nunca em público. Nunca se deve dar uma reprimenda em público e sim sempre em privado. E devem ser sempre sobre princípios, é uma excelente oportunidade para se definir os princípios da empresa, da cultura, é uma excelente oportunidade para se definir as regras do jogo e é um excelente momento para que as pessoas percebam o que é que tu toleras ou não toleras na tua cultura da tua empresa. Portanto, a reprimenda à partida, se for bem feita, tem vários passos. O primeiro passo é a criação de ligação rapport, conexão com a pessoa. O segundo passo é enunciar qual é que é o princípio da empresa que todos devem seguir, todos sem exceção. O terceiro ponto é falar como o comportamento da pessoa está desalinhado com esse princípio. E o quarto passo é perguntar se pode contar com a pessoa para a pessoa se alinhar e nunca mais violar esse princípio. E é isto, uma reprimenda é isto. Tem vários efeitos. Um, de motivar a pessoa, de perceber onde é que a pessoa está, de certa forma, desalinhada com a organização. Em terceiro lugar, é uma excelente oportunidade para se definir quais são as regras do jogo e qual é que é a cultura do que é aceitável e o que é que não é aceitável na empresa. E em quarto lugar, é também uma ferramenta, a meu ver, de motivação, porque quando ela é feita, bem feita, a pessoa sente-se empoderada e sente que recebeu feedback de como ter sucesso na sua empresa. E é isso, espero que tenham gostado.